Boa tarde a todos. Vamos dar início à aula de hoje. A aula é número 11, Reencarnação. Preparação para reencarnar, por ordem divina. Os espíritos reencarnam após purificarem até certo ponto. Ao deixar este mundo e passar pelo portão da morte, o homem tem de despir a roupa denominada corpo. Este pertence ao mundo material e o espírito ao mundo espiritual. Quando o corpo, devido à doença ou à idade avançada, torna-se imprestável, o espírito abandona-a e vai para o mundo espiritual. Aí ele deve se preparar para renascer no mundo material, ou seja, reencarnar. Este preparo constitui o processo de purificação do espírito. 13 de abril de 1936. Na ocasião em que o espírito entra no mundo espiritual, inicia-se, na maioria deles, o processo purificador das máculas. Dependendo do peso e da quantidade destas, logicamente, ele vai ocupar um nível mais elevado ou mais baixo. O período de purificação é variável. Os períodos mais curtos duram poucos anos, às vezes dezenas, e os mais prolongados, centenas ou milhares de anos. Os espíritos que foram purificados até certo ponto reencarnam por determinação de Deus. Vida e morte, 5 de fevereiro de 1947. Reencarnação prematura. Espíritos que reencarnam antes de estarem suficientemente purificados pelo apego à vida. Muitos homens, enquanto estão vivos, não acreditam na vida após a morte e depois que morrem, não conseguem se integrar no mundo espiritual. Pelo apego à vida, reencarnam antes de estarem suficientemente purificados e sofrem várias purificações no mundo material pelas nebulosidades que restam em seu espírito. Como o sofrimento é uma ação purificadora, um homem pode ser infeliz, apesar de ter sido bom desde que nasceu. Fios Espirituais, 5 de setembro de 1948. O tempo que o homem leva para reencarnar é bastante variável, podendo a reencarnação ocorrer cedo ou tarde. A rapidez ou atraso são determinados pela própria vontade da pessoa. Quando alguém morre e tem muito apego a este mundo, reencarna mais cedo. Mas isso não traz bons resultados. Porque no mundo espiritual, a purificação é mais rigorosa e quanto mais tempo o espírito lá permanecer, mais será purificado. Quanto mais purificado estiver, mais feliz será o reencarnar. No caso de reencarnação prematura, a purificação não foi completa, restando impurezas que deverão ser purificadas neste mundo. Ora, a purificação no mundo material traduz-se em sofrimentos como doenças, pobreza, acidentes e etc. Obviamente, a pessoa terá um destino infeliz. O fato de uma pessoa ser feliz ou infeliz desde o seu nascimento, na maioria das vezes, deve-se ao que acabamos de expor. A reencarnação prematura explica-se não só pelo apego da própria pessoa, como também pelo apego dos seus familiares. Por exemplo, quando uma mãe perde um filho muito querido, pode acontecer que ela engravide logo em seguida.
Esta gravidez, na verdade, é a rápida reencarnação daquele filho, devido ao seu forte apego. A reencarnação, 23 de outubro de 1943. A reencarnação e as almas velhas e novas. Existem pessoas sábias e pessoas ignorantes. Por quê? Pela diferença de idade entre suas almas. As primeiras têm alma velha, as segundas têm alma nova. A alma velha, por ter reencarnado muitas vezes, possui uma larga experiência no mundo, ao passo que a nova, por ter sido criada recentemente no mundo espiritual, tem pouca experiência, motivo pelo qual é mais ignorante. Como vemos, também há um processo de procriação no mundo espiritual. Vida e Morte, 5 de fevereiro de 1947. Fonte a vida eterna. Então, vamos tomar uma aguinha, né? Para molhar a garganta, porque já secou aqui. A aula realmente é uma aula comprida e é uma aula que abrange várias opiniões, enfim. Então, vamos novamente. Reencarnação. Preparação para reencarnar por ordem divina. Os espíritos reencarnam após purificarem até certo ponto. Então, tratando-se de reencarnação por ordem divina, dentro do meu entendimento, eu acredito que todos reencarnamos com a permissão de Deus, né? Isso eu acredito que é um ponto fundamental. Agora, né, olhando esse aspecto da reencarnação, por que a gente reencarna? Por que a gente reencarna? Para que a gente reencarna? Na verdade, a reencarnação, ela nos dá a oportunidade de elevarmos o nosso espírito. Porque dentro daquilo que eu venho aprendendo ao longo desses anos como messiânica, e até mesmo antes, que eu sempre gostei das coisas espirituais, de mundo espiritual, eu sempre tive a convicção da reencarnação, vida após morte. Então, eu entendo assim, que se tratando de espírito, apenas aqueles que estão num nível muito elevado é que têm a capacidade de poder entender o tempo que eles devem permanecer no mundo espiritual. Mas acredito que a maioria de nós tem a pressa em estar presente no mundo material. Então, o que ocorre? Isso é o que eu entendo, tá? Muitas vezes eu acredito que todo ser espírito, ele perde oportunidades até mesmo no mundo espiritual. Porque nós temos prazos de validade na Terra. E quando chegamos no mundo espiritual, vamos ter que entender que lá também existe esse prazo de validade, esse tempo para que a gente possa reencarnar. E o porquê que a gente reencarna? Pelas faltas que nós deixamos de cumprir a cada reencarnação. Então, é bem provável, dentro desse ensinamento, que Deus permite realmente que esses espíritos reencarnam, para que eles possam vir resgatar coisas de milhares de reencarnação. Se a gente for analisar dentro de um
contexto, olhando bem o que é o lado espiritual, a gente vai notar que isto tem um peso. Por quê? Porque a gente não é santo. E ninguém é livre de cometer erros e falhas. Erros leves como erros graves. Situações das quais a gente provoca em cada reencarnação e deixa de cumprir, na verdade, aquilo que de fato a gente veio fazer. Então vai se acumulando de vida após vida. Aqui, por exemplo, fala na ocasião em que o espírito entra no mundo espiritual, né? Que inicia-se, na maioria das vezes, o processo purificador das máculas. Até hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e nós estávamos falando até a respeito disso. Falamos até de nossas mães. Partiu, foi embora. Tá, acredito em mundo espiritual e eu tenho a certeza e a convicção de que a minha mãe, a mãe desta pessoa, elas estão lá no mundo espiritual e fica aquela coisa, o que estão fazendo? Como estão? De que forma, eu estou falando isso porque dentro dessa colocação aqui, desse ensinamento, você vai passar por processos espirituais de purificação lá também, né? Por mais elevado que o espírito seja, por mais evoluída que a pessoa tenha sido aqui, por mais que a pessoa tenha buscado dentro de uma fé, tenha procurado se aprimorar e aprender, sabendo que aqui unicamente é um momento, é um tempo, e que você vai ter que prestar contas e fazer algo de coisas que você veio para fazer aqui. Quando chegarmos lá, vai haver esse processo também. Então, céu e terra, e você purifica, tanto no céu quanto na terra. Mas o porquê da purificação? Porque acredito eu que quando chegamos no mundo espiritual, por mais elevado que você esteja, por mais evoluído, o apego vai estar enraizado no espírito. Por quê? Porque passaram-se anos convivendo com matéria. E é óbvio que quando você chega, você vai ter o reflexo. Assim como chegando no mundo espiritual, você vai passar por um processo de purificação espiritual, tendo que deixar o seu espírito leve, se adaptar a uma nova atmosfera, porque o peso do mundo espiritual, o ar espiritual, a camada atmosférica, ela não tem o peso que tem aqui na Terra, é diferente. Exato. Então, iremos ter que nos adaptar a tudo isso, né? Então, tanto no espírito quanto na matéria, requer o processo de purificação. Muitas vezes, aqui, neste mundo, a gente purifica com o conflito, com a doença, com a pobreza, várias formas de se purificar. Falamos agora, eu e o reverendo, foram 2 palavras que a gente trocou. Você vê situações, você se defronta com casos que você olha com olhos humanos. Então, a primeira coisa que a gente fala, nossa, mas por quê? Poxa, a pessoa está doente, está com problema, que dó, né? Que judiação. Mas, e aí? Né? Como é que eu vou poder olhar apenas dessa forma?
Isso não tem um peso antes de reencarnar? Não foram acordos que foram feitos? Porque dentro de tudo que nós conhecemos, em termos de mundo espiritual, literatura, espiritismo, kardecismo, Chico Xavier, Meixo Sama e tantos outros, sempre foi colocado a respeito de mundo espiritual. Às vezes as pessoas falam, mas como é que a gente pode ter a certeza disso? Se nós não tivermos essa certeza de que existe algo maior, que existe a reencarnação, então para que existe doutrina, religião? Para que existe purificação? Não precisaríamos de nada disso, né? E muitas vezes a gente se depara com pessoas que em muito tempo da sua vida, na sua trajetória, enfim, elas acreditavam em tudo isso. E do nada as pessoas passam a desacreditar. Se não existe reencarnação, se não existe vida após morte, então para tudo. É melhor acabar as igrejas, é melhor acabar as doutrinas. Vamos viver uma vida de matéria, apenas de matéria. Porque temos que crer em algo. Nós não somos só isso. Existe algo muito maior que isso. Então, acredito que a reencarnação, Deus permite e dá para cada um na medida certa. É a medida certa de reencarnar para cada um. É dessa maneira que eu consigo, eu entendo, né? Porque se eu não conseguir me melhorar o meu espírito, porque na verdade a gente está em matéria, mas é o nosso espírito que já veio para aliviar uma série de máculas, de acontecimentos que estamos carregando de muitas vidas. Uma outra pessoa fez um comentário também comigo a respeito de morte em massa, né? É o acaso? Não é acaso. Por que aquilo ocorreu com um determinado número de pessoas no mesmo dia, no mesmo local, no mesmo horário, no mesmo lugar? Se isso não foi um acordo espiritual, é o destino? Pode ser o destino, como também já estava predestinado. Então, não adianta a gente querer brincar de ser adivinho com as coisas espirituais, porque elas são muito sérias. Essa coisa de espiritualidade, de busca para que você se eleve e que você entenda, ela é muito diferente de mundo espiritual. Espiritualidade é algo que você vai buscar no decorrer da sua vida. Mundo espiritual é outra coisa. E eu acredito que muitos espíritos, até mesmo como é falado aqui, vamos por parte. Muitos homens, enquanto estão vivos, não acreditam na vida após morte. Vamos aqui, vamos por partes. Imagine como que uma pessoa deve se sentir quando ela parte para o mundo espiritual e ela passa uma vida inteira sem ter essa convicção, acreditando que existe algo do outro lado. Ela nega a
vida toda dela essa coisa da casa de onde. Porque é assim, se espíritos, e muitos não acreditam em mundo espiritual, onde é que ficam os espíritos? Onde é que ficam os espíritos? Porque se eu não sou espírito e sou apenas corpo, por que que eu caio e sinto dor? Por que que eu choro? É só carne? É só matéria? O sentimento, o coração, o sangue, não é espírito materializado? Se não existe reencarnação, se a pessoa não acredita em nada, o que ela é? Uma carcaça? Não que as pessoas não têm o direito de não acreditar. Não é por esse lado que eu estou falando. Do impacto que deve causar num espírito quando ele desencarna. Se esse espírito desencarnou porque está doente, ele já está purificando e está vindo num processo de purificação de corpo e espírito. Exatamente, está se preparando. Agora, imagine eu não acredito em reencarnação e em mundo espiritual. Aí eu tenho uma morte súbita. Né? Eu tenho um infarto e pá, fulminante. E aí eu olho para o lado e eu vejo o meu corpo ali no chão. De que forma esse meu espírito vai agir nesse momento? E aí? Imagine esse espírito, como ele vai se sentir. Que ele vai falar: o que está acontecendo? O que é isso? Ele vai ver o espírito, mas ele vai ver o corpo dele. Como é que ele vai se sentir perturbado, muito aflito, né? Perturbado e perdido. Né? Perdido, Porque se você desencarna, ainda que subitamente, mas você, no decorrer da sua vida, você vem buscando uma doutrina, você vem buscando um preparo para quando partirmos. Ninguém está pronto, ninguém está preparado, isso é fato, mas a gente acredita. Então, a gente estuda, a gente cultua antepassados, a gente procura se preparar para não sofrer quando esse momento chegar. Então, quando isso ocorrer, é óbvio que por mais que você vai ser impactado, mas você sabe que tem um respaldo, porque você veio se preparando no longo da sua caminhada na vida, na Terra. Agora, quando a pessoa não busca nada, quando ela diz que acredita, mas no fundo ela não acredita, né? Ou muitos que seguiram por determinados anos aí doutrinas acreditando e de repente passaram a mudar de ideia, parece que baixou o santo e não acredito em mais nada. Como é que vai ser? Aí entra uma outra parte, que eu também acredito nisso. Dependendo de como você parte, se você não tiver um respaldo de proteção, de oração, de busca espiritual, você sofre naquele momento aquele impacto daquela morte súbita, dependendo do seu nível espiritual, do seu entendimento, qualquer um que estiver ali do seu lado pode te resgatar. Inclusive os espíritos
espíritos numa frequência baixa. Espíritos que estão ali esperando por mais um. E esse um, que poderia se tornar um espírito em evolução, ele pode entrar numa cadeia de espíritos sofredores pela não aceitação. Então, veja bem, é muito mais fácil para nós, que mesmo que em algum momento falando, mas será que nem foi o que eu ia comentar? Falei da minha mãe hoje. Falei, mas e aí? Ela não veio falar comigo, ela não veio me contar, ela não veio falar se ela está com fome, se ela tem frio, se ela está na boa. Ninguém vem contar, né? Mas ainda assim, dentro do que nós seguimos, nós temos que acreditar e se preparar. Porque essa coisa de mundo espiritual, de reencarnação, é algo muito sério. É muito profundo. Porque nós não sabemos. Na verdade, nós não temos a mínima ideia. E acredito eu que o mundo espiritual, ele é não só rigoroso, como é completamente diferente daqui. Até você se adaptar, se enquadrar a esta nova vida. Imagine o processo purificador de um espírito. Como não deve ser difícil, principalmente se ele for um espírito apegado a coisas materiais. Por que muitos espíritos chegam? Isso está até em ensinamento. Alguns espíritos chegam com defeitos, porque não tiveram tempo de se prepararem. Por que muitos espíritos, como falam aqui, né? Essa parte aqui que fala desta mãe. Esta mãe tinha apego, mas este filho também poderia ter apego. Então, uma coisa está ligada à outra. Agora, dizer que quando a gente chega no mundo espiritual, a coisa ali ameniza, eu não acredito. Eu não acredito. Sabe por que eu não acredito? Pelo simples fato de ver o quanto somos apegados à matéria, à terra, às coisas, às pessoas, à família, aos filhos, enfim. Então, eu entendo que se você não se preparar, é por isso que Deus permite a reencarnação. A reencarnação, dentro do que eu entendo, ela é um momento que Deus dá para cada um de nós, para a gente evoluir em vários aspectos. Tanto no aspecto material, quanto no aspecto espiritual. Porque nós temos que chegar a um ponto, um momento, em que se um dia nós reencarnarmos novamente, a gente tem que estar num nível de desencarne total, de libertação. E acredito que isso vai demorar. Porque a gente deixa, na verdade, uma conta bancária no mundo espiritual. E essa minha conta, ela pode estar com um saldo magnífico,
como ela pode estar zerada e eu vou ter que começar a poupar, e pode ser que eu estou devendo um juros lascado. E eu acho que na maioria das vezes, a maioria do ser humano está pagando juros. É por isso que a gente reencarna. Porque a cada reencarnação, por mais que a gente melhore, não vamos também generalizar, né? Mas a gente melhora um lado e entorta outro. Aí fica um saldinho aqui. Aí você conserta esse outro lado aqui. Certo? Não é isso? Mas só que aquele saldinho ainda está lá. Aí, de repente, surge uma outra situação. Aí você vai e escorrega nos tomates. Aí, ó, juntou, dobrou os juros. E por aí vai. Então, por que que a gente purifica no mundo espiritual e no mundo material? Porque são máculas, são nuvens, etc, e etc. É um acúmulo. Então, não dá para chegar no mundo espiritual indo direto para a ponta da pirâmide. É difícil. Porque até esses espíritos mais elevados, que se doaram na caminhada da vida, em fazer o bem, em ajudar pessoas, né? Esses grandes líderes espirituais, eles também tiveram que vir na Terra. E quem é que garante que muitos já não tiveram que reencarnar para se elevar mais espiritualmente? Nós não sabemos. Não é? O mistério é muito grande. E o que me admira muitas vezes, não obrigando as pessoas a acreditarem, porque o ser humano é livre para acreditar no que ele quiser, né? Mas é que às vezes a gente ouve ou se depara com situações e com palavras que a gente deveria ter mais cuidado. E isso, mas eu não, isso daí para mim não quer dizer nada, eu não, para mim não importa, eu não acredito. Tudo bem, mas como será que você vai reagir quando você se deparar do lado de lá? Aí é que entra o X da questão. Porque enquanto a gente for espírito duro e marrudo, a purificação vai ser de acordo. Tanto lá quanto aqui. Deus pode até liberar o seu passaporte novamente para a Terra. Você vai fazer acordos. Só que quando chegou aqui, esqueceu tudo. E aí? Então tem que ter uma conduta espiritual na nossa vida, independente de acreditar ou não. Entendeu? Porque se eu acredito, eu acredito em Deus, eu acredito no Jorei, eu acredito no Sonem. Se você acredita em tudo isso, você tem que acreditar em mundo espiritual, meu amigo. Senão, não acredito em nada. Porque Deus não é um espírito soberano? Se eu não acredito nisso, não acredito naquilo, não acredito naquele outro, para que eu levanto a mão para ministrar o Jorei? Para que eu cultuo antepassados? Para que eu rezo a Deus? Não, pera lá. Aí acontece o quê? A sua vida olha aí, tá vindo um bololô na minha cabeça, mas fenomenal. Eu digo assim, ó. Se Deus te deu uma oportunidade de vir, de reencarnar, tá?
Então, você veio para purificar, para melhorar, e você jogou essa oportunidade fora. Você não fez nada daquilo que você realmente assumiu antes de chegar aqui. E você começa a acumular uma série de coisas. Mas só que, de repente, a sua vida aparece alguém e fala, olha, eu vou te levar para um local. E você vai para esse local, você se entrega, você começa a buscar. Só que por um deslize, ou por um acontecimento, ou por uma lavagem cerebral que ocorreu na sua caminhada, você resolve não acreditar em mais nada. O que é que você está acumulando? Então, dentro desse material aqui, né? Porque esse material, ele fala, é reencarnação pura. Os espíritos mais velhos que adquiriram grandes bagagens, experiências, os espíritos mais novos que têm a oportunidade de crescer e evoluir, e que muitas vezes param na metade do caminho. Então, a gente vê que esse material aqui, não é essa a palavra, mas eu vou usar. Ele tem um peso em cada etapa do que está escrito. É um peso. Um peso no sentido de te mostrar que você vai purificar em matéria e em espírito. Ele mostra que a gente precisa se preparar e estar preparado para reencarnarmos. A gente só não está preparado e não se prepara para desencarnar. Porque para reencarnar, até que seja um reencarne acelerado, você vai vir. Só que você já vai vir sabendo como é que vai ser o andar da carruagem. Só que como a gente não lembra, não tem a lembrança, então a gente deixa passar. Mas, a partir do momento que você busca, você tem a consciência. A consciência fala. Porque Deus fala através da consciência. Meixo Sama nos intui. As divindades nos intuem. Então, muitas coisas que a gente poderia não fazer, a gente faz. Porque a gente deixa de acreditar de onde realmente nós viemos. Exatamente. Ou para onde vamos agora. O meu espírito, eu, Sandra, não lembro, mas o meu espírito, né? Na sua caixinha ali, não é? Ele sabe. Ele sabe. Então, não é mais fácil para quem já fez uma caminhada espiritual e parou na metade do caminho, para quem está caminhando dentro de um caminho espiritual, não é mais fácil a gente olhar para o mundo espiritual com outros olhos? Porque eu vou falar, já falei várias vezes, hein? Eu tenho medo. Eu tenho medo. Mas sabe qual é o meu medo? É de onde eu vou parar. Então, porque
Eu posso achar que eu sou o máximo, né? Que eu sou boazinha, né? Que eu sirvo a Deus direitinho, a Meixo Sama. Mas e aí, será? Será que realmente o lugar que supostamente eu imagino que eu vou, eu vou? E que dirá essas pessoas que não acreditam em nada, que passam a desacreditar, que pregam de uma forma e de repente começam a pregar de outra forma, ensinar de outra maneira. Como é que fica? De que maneira dá para a gente entender esse mistério todo? Você olha uma criança, você vê um bebê, né? Essa criança desencadeia algo. Como está ocorrendo, todo mundo sabe que na minha família ocorreu algo. Imaginávamos? Não. Mas veja bem, isto veio para nos ensinar. E esse espírito do qual escolheu a minha família, ele também veio com esta missão de purificar de alguma forma. Assim como tantos outros estão purificando. Ou que supostamente, talvez eu ainda venha purificar. Nós não sabemos nada. Nada. É o mistério. É o mistério divino. São as coisas de Deus. Então, de que maneira a gente precisa olhar para tudo isso? Com amor, com carinho. Feito, não entendi, Diva. Com fé, sabendo que em algum momento nós vamos voltar. E de repente vamos ter que reencarnar. Então a reencarnação, ela é o preparo para a vida. É a casa de onde eu venho com a permissão de Deus. E quantos espíritos estão deixando a desejar? Fazer o que de fato vieram fazer. Não é? Ó, o tempo que o homem leva para reencarnar é bastante variável, podendo a reencarnação ocorrer cedo ou tarde. A rapidez ou o atraso são determinados pela própria vontade da pessoa. Quando alguém morre e tem muito apego a este mundo, reencarna mais cedo. Mas isso não traz bons resultados. É o que a gente estava falando. De repente, Deus, ele fala, tá bom, você quer ir? Vou permitir, porque ele veio porque ele quer, mas ele precisa ter a permissão de Deus. Porque existem espíritos que passam décadas no mundo espiritual, esperando para reencarnar. Loucos para reencarnar. E não conseguem. É o tempo. Então, é a permissão de Deus. Então, por que às vezes Deus permite? É mais uma dívida, acredito eu. Porque você nem terminou de purificar e eliminar o que chegou com você, você já está com pressa de voltar. A sua dívida vai ser dobrada.
Porque você vai ter a permissão de Deus, mas você está vindo para uma nova vida. Pode falar, Diva. É o seguinte, não sei se estou certa, não, mas que eu me lembre, quando era do kardecismo, era assim, você estava aqui, você estava passando por essas coisas para aprendizado, né? Para sua evolução. E quando você vai para lá, você também estuda, você também passa por certas coisas para o seu aprendizado, sua evolução. O espírito que quer vir muito antes não acabou, não concluiu o que ele tinha que aprender lá. Né? E acaba voltando meio ainda devendo, vai acabar devendo outra vez, né? Que nem veja bem. Nós somos messiânicos, né? Então, acredito eu que, quando partirmos, vamos encontrar Meixo Sama. Certo? Como também pode ser que nós não vamos encontrar. Ele vai estar lá olhando nós. É ou não é? Mas, assim, não fala que no mundo espiritual, vamos olhar assim, que essa palavra, ela tem várias formas de ser explicada. Ela se encaixa em várias coisas, mas vamos usar assim. Deus não fala que na casa dele existem várias moradas. Tá. Então, vamos olhar por esse outro lado. É as moradas que temos lá. Temos messiânicos, temos os católicos, os evangélicos, os espíritas, enfim. Cada um de nós, acredito eu, que vai estar sendo direcionado para a morada da qual seguia na Terra. Agora, falando dos messiânicos, e vai ter muito messiânico de castigo, ó. Nossa Senhora, presta atenção, ó. Se vamos para o messiânico, você acha que nós vamos fazer o quê lá? Exatamente, filha. Nós vamos ter que estudar, vamos participar de aprimoramentos, vamos ter que ministrar, vamos estar atuando, ajudando pessoas na terra, ministrando jorei. De que forma? Preparando pessoas para se tornarem messiânicos, porque temos os nossos antepassados, eu vou ser um antepassado, eu vou ter que preparar alguém para ficar no meu lugar. Então, eu vou ter que conduzir. Olha o trabalho que vai ser lá. Agora, que vai ter muita gente que vai ter que ficar sentadinha ali de manhã até de noite, ministrando jorei, vai. Vai. Inclusive eu, né? Porque eu também não sou santa. Agora, imagine aqueles agora é modo geral, tá? Não estou falando de messiânico. Que mudam de ideia como se fosse mudar de roupa. Vai chegar lá, vai escolher. Ah, não sei se eu vou para a evangélica, se eu vou ficar lá dormindo, esperando o Senhor. Não sei se eu vou para o kardecismo, não sei se eu vou para o estrajorei. Gente, mundo espiritual, ao meu entender, ao meu ver, é mundo espiritual. A lição é uma só. Você vai estar onde você tem mais afinidade. Mas a lição, a regra, ela é uma para todos. Lá não tem diferença. Lá não tem. Então, a gente precisa entender que precisamos nos preparar para desencarnar, assim como para reencarnar. Porque se a gente não tiver uma certeza no nosso coração daquilo que é divino, daquilo que é espiritual, ou se
passarmos a não acreditar mais em nada, então fecha as portas das igrejas, não faça mais nada, não vá mais a lugar algum, né? Não invente ideologias que, na verdade, foram criadas e estão sendo criadas de uma hora para outra, e que isso nunca foi registrado e nunca foi falado. Acredite naquilo que realmente tem fundamento, naquilo que realmente está escrito, nas escrituras sagradas de cada religião. Porque, seja a religião qual for, os livros sagrados, os ensinamentos sagrados, eles usam palavras diferentes. Mas o conteúdo de tudo é o mesmo, é um só. Entendeu? É a mesma coisa que eu vou num centro, num kardecismo, vou falar, parou, não vai ter mais imposição de mãos. Não tem mais água fluidificada. O orixá vai entrar lá, vai falar, parou, não dá mais passe, só fumo charuto. Então, presta atenção. Não dá para mudar o que já vem de décadas. Não dá para mudar. Você passa uma vida se doando, dedicando, estudando, aprendendo, buscando. Você vai na católica, você vai na evangélica, você vai no espiritismo, até que um dia você fala, opa, caiu a ficha, sou messiânica. Aí, de repente, todo aquele conteúdo que eu adquiri ao longo dos anos, para que eu evoluísse, eu atiro pela janela e não acredito em mais nada, porque a nova era está chegando, tá? Realmente. Vivemos uma nova era. Mas a nova era escrita dentro do que é divino e do que é sagrado, ninguém pode apagar. Homem algum apaga. Então, a gente precisa acreditar realmente de que acima de nós existe um poder divino. Que acima de nós existem divindades que passaram por situações para chegar onde chegaram. Existem mentores espirituais que estão aqui à nossa volta, o dia a dia, nos direcionando, nos mostrando. Basta a gente olhar um ensinamento, palestras, olhar o número de mensagens espirituais que chegam. Então, é o momento de se posicionar. Porque o que o homem pretende mudar, Deus não muda. Aquilo que foi deixado por Deus não vai mudar. É a mesma coisa eu pegar a Bíblia e falar, quer saber? Ó, paga que você quer, paga aqui, ó, tá errado aqui, paga. Põe aí, ó. Salmo da Sandra. Aí é que tá. Né? Então, exatamente. Então, ó. Não é? Exatamente. Isso aí. Se a gente não aceitar, evoluir, crescer, ser paciente, eu vejo assim que a paciência, pelo menos, ela tem me ensinado que a paciência ela é fundamental para a nossa vida. Tá? Acho que hoje está caindo a minha ficha, que eu nunca tive muita paciência, mas a minha paciência no sentido assim, de branco, é branco, é preto, tá? É nesse sentido. Mas
A gente tem que ter uma convicção dentro da gente. Porque realmente nós vamos acabar reencarnando para a eternidade toda. É um vai e volta, é um sobe e desce, é um vem e vai. Eu não quero mais reencarnar. Tá, e você está achando que esse é quem? Pois é. Não é? Então não adianta. Imaturo, prematuro, maduro. Se você não cantar a tabuada direitinho, eu também. Exatamente. Não é? Então não adianta. Então, a gente tem que colocar assim, pôr em prática o mínimo, pelo menos o mínimo do que nós estamos aprendendo, ter a convicção daquilo que de fato nós estamos buscando, né? Nos preparar para o que possa vir, tanto coisas boas, como talvez coisas desagradáveis, que Deus nos dê estrutura e sabedoria, mas não esquecer que em algum momento vamos voltar para casa. E de repente eu posso chegar lá, que eu não terminei de resolver a minha parada toda aqui, e eu vou ter os 5 minutos que eu quero voltar. Aí eu vou ficar azucrinando todo mundo. Até que Deus vai permitir. Mas sabe-se lá como eu vou reencarnar. Né? Então, como Deus age dentro do tempo certo, vamos aproveitar este tempo que Deus está oferecendo para nós, esse tempo que Deus está dando para nós, para que a gente possa mais ou menos evoluir um pouquinho, para que quando chegarmos no mundo espiritual, se eu tiver que sofrer por apego 100%,